Nossa meditação e exposição na palavra de Deus hoje está baseada na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo do 1º, versículo 10, onde nós lemos: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Na revista atualizada, na nova tradução na linguagem de hoje, diz: Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Quero destacar aqui duas palavras: a palavra vocação e eleição. Vocação, no grego, é kleizin, lá no original. E a eleição é eklogen. Muito bem, o que quer dizer vocação? Vocação quer dizer chamada. E o que quer dizer eleição? Escolha. Então, aqui a palavra de Deus é clara, que nós fomos escolhidos, eleitos, para pertencer a essa fé, crer em Jesus Cristo, ter a vida eterna, a salvação, como resposta da nossa escolha, de termos atendido ao chamado de Deus. Deus chamou todos e chama todos para a vida eterna. A prova está em que ele diz, a palavra de Deus diz lá em João, o próprio Jesus declarou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos. Mas o que eu quero destacar aqui é que, infelizmente, na nossa denominação, a minha denominação, que tem uma história da pregação do evangelho pleno e que a mensagem pentecostal e toda denominação, igreja que prega esse evangelho pleno, ela expande e cresce. As que negam esse evangelho pleno não crescem. Fica aí aquela situação, séculos, aquele movimentozinho de pouca expressão. E pior é quando, juntamente com essa negação da atuação dos dons do Espírito Santo, há a crença na doutrina da predestinação incondicional, do calvinismo, em que ensina que Deus, ao criar o ser humano, na sua soberania, aí é um conceito errado de soberania, que isso é tirania. Soberania significa que Deus age de acordo com o governo moral, da lei moral, que ele rege o universo e relaciona com as suas criaturas, que é a expressão do seu próprio caráter e natureza. Agora, o tirano não. O tirano, ele age de acordo com a sua própria vontade, arbitrariamente. Então, essa doutrina diz aí que Deus escolheu arbitrariamente, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. A eleição incondicional, predestinação. Mas aqui o texto da palavra de Deus é muito claro. Ele diz o seguinte, vocês dizem: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Permanecer na chamada de vocês, porque esses que ensinam essa doutrina também dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Não se perde a salvação. Bom, a salvação, ela é plena, nós recebemos quando cremos em Cristo, estamos salvos. Como o médico advogado que formou e então tem sua credencial da OAB, o seu CRM, mas se ele agir de maneira antiética, poderá perder a prerrogativa. A nossa salvação está conosco, firme, enquanto nós estivermos aqui. E se nós não preservarmos a nossa vocação, a nossa chamada, nós vamos perdê-la. Isso vai acontecer até que nós sejamos levados dessa vida para encontro com Cristo. Aí estaremos para sempre isentos dessa situação. Muito bem. Mas, como eu disse, infelizmente, alguns obreiros e crentes da nossa denominação, que tem essa mensagem do Evangelho pleno, que está muito bem especificado na Confissão das Assembleias de Deus, publicada no jornal Mensageiro da Paz, pela editora, Casa Publicadora das Assembleias de Deus.
Então, mas muitos obreiros, alguns obreiros, claro, né, não todos, é exceção, ao fazer uma pós-graduação, depois de terminar o bacharel em teologia, em uma faculdade que é de tendência, que defende o calvinismo, então terminam e já muda de posição. Alguns estão aí já se apresentando de maneira discreta como calvinistas, que crê na predestinação. E o mais triste dessa situação é que aqueles que defendem essa doutrina têm um ar de superioridade intelectual, cultural, né, e de profundidade bíblica que os outros, principalmente os pentecostais, não têm. Uma vaidade. Vou contar uma experiência. Eu conheci um pastor que já está com o Senhor, que é de uma denominação que não crê na predestinação. E lá no seminário dele já estava tendo, hoje está tendo professores que estão ensinando isso. E então ele, numa reunião, questionou lá um professor, palestrante, doutor, né, que estava ensinando sobre a predestinação, e ele disse: escuta, por que é que as referências na Bíblia, na palavra de Deus, sobre predestinação são muito inferiores, são menos do que as que defendem que não existe predestinação? Aí, aquele doutor, aquele pastor, aquele ar de superioridade, de intelectual, de erudição, de cultura bíblica, teológica e profundidade, diz: isso prova que a grande maioria dos pastores e crentes tem um conhecimento muito superficial das Escrituras. E é o que acontece. Eu tenho observado. Esses obreiros que estão com essa tendência já têm uma postura, até no estar no púlpito, age assim empinado, como se fossem superiores, mais sábios, mais profundos. Portanto, meus irmãos, aqui está a verdade. Nós fomos salvos porque nós atendemos a vocação, o chamado do Senhor para crer em Cristo. E uma vez crendo em Cristo, nós somos eleitos e escolhidos para fazer parte da vida eterna desse povo dos filhos de Deus. Não entre por esse caminho, porque toda a igreja que crê nessa doutrina não cresce, que é calvinista e é antipentecostal, não crê nos dons espirituais. Aqui eu tenho experiência. A igreja na qual eu nasci e vivi nessa cidade até os 21 anos. Quando então eu criei na doutrina do batismo do Espírito Santo, busquei-o escondido da minha igreja, do meu pastor, e recebi na minha casa, no meu quarto. E vim para a Assembleia de Deus há mais de 50 anos. Então, ainda continua aquele grupinho. Em 55, mudamos da cidade para cá e eu conheci a minha igreja. Ali, aquela denominação. A Assembleia de Deus já era grande. A outra igreja calvinista era pequenininha, ainda continua aquele grupinho lá com aquele mesmo templo da mesma área. Como eu disse para um sobrinho que é pastor, toda igreja que aceita essa doutrina, principalmente o calvinismo, não cresce. E na história da igreja na Europa e nos Estados Unidos, muitas delas, os seus templos se transformaram em bares e boates. Se nós quisermos ter uma vida cristã abundante, um ministério frutífero e abençoado, temos que crer no evangelho pleno, que Jesus Cristo ainda hoje salva, batiza com cura, batiza com o Espírito Santo e voltará e nos arrebatará e antes da grande tribulação.